Ficamos no capítulo 8 da Confissão. Na semana passada, o pastor Zarias fez uma exposição maravilhosa do ponto número 3, né? Do parágrafo número 3 da Confissão, e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no ponto número 4, que diz assim: esse ofício o Senhor Jesus assumiu de muitíssima boa vontade e cumpriu perfeitamente. Para isso, ele nasceu sob a lei. Ele suportou o castigo que a nós era devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. E foi feito o pecado e maldição por nossa causa, suportando as tristezas mais aflitivas em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos no seu corpo. Ele foi crucificado e morreu. E embora tenha estado sob o poder da morte, seu corpo não viu corrupção. Ao terceiro dia, ele se levantou dentre os mortos, com o mesmo corpo em que havia sofrido, e com o qual ascendeu ao céu. Ele está sentado à direita de seu Pai como intercessor e voltará para julgar os homens e anjos no fim do mundo. Amém. Este ponto trata especificamente sobre a vida e a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Especificamente, aqui a confissão trata sobre a obra que Cristo assumiu quando ele veio a este mundo. Se nos informa, a confissão nos diz que este ofício que Jesus assumiu, o ofício de mediador entre Deus e os homens, Jesus o assumiu de boa ou de muitíssima boa vontade. Ou seja, novamente, voltamos para o tema da Trindade. Na Trindade há uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns teólogos, às vezes, especulam que Jesus veio contra a sua vontade neste mundo e que ele manifestou esse desgosto ou essa falta de vontade quando ele orou ali no Getsemane, que se fosse possível, que passasse dele aquele cálice. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, refuta qualquer possibilidade de divergência na Trindade. Jesus veio a este mundo, lembrem vocês que o que nós consideramos o pacto da graça, que foi feito na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai figura como o criador do plano de redenção. O Filho figura ali nesse pacto de graça como aquele que iria executar o plano de salvação, assumindo um corpo humano, o Verbo se fazendo carne e habitando entre os homens. Jesus assumiu esse compromisso. E ele, durante todo o seu ministério, ele deixou claro que ele estava em constante comunhão com seu Pai. E o Espírito Santo figura como a terceira pessoa da Trindade, que aplica a obra de Cristo, que Cristo realizou especificamente na cruz, àqueles que o Pai deu ao Filho. O Espírito Santo é aquele que aplica
Jesus executa o plano de salvação, o Espírito de Deus vem e aplica essa obra de Cristo aos corações dos escolhidos. Então, o ofício de mediador, Jesus assumiu de boa vontade. Ele se submeteu com toda a sua alma e coração ao decreto eterno de Deus. Desde o momento que Jesus ele passou como criança a ter consciência da vida, ele já sabia onde ele ia terminar. Ele sabia onde seus dias iriam terminar. Nada foi surpresa para ele. E isso porque ele estava submetido completamente à vontade do seu Pai. Por isso que a confissão diz, no ponto número 4, esse ofício o Senhor Jesus assumiu de muitíssima boa vontade. E nós temos aí o Salmo, vou pedir que o pastor Zarias possa ler o Salmo 40, 7 e 8. O livro de Salmos, capítulo 40, versículos 7 e 8. Salmos 40, versículos 7 e 8. Eu li, mas tem que ligar o microfone. Sim, tem esse detalhe. Você estava movendo seus lábios. Exatamente. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deleito-me em fazer a tua vontade. E isso foi o que Jesus sempre teve presente durante todo o seu ministério. Quando os discípulos perguntaram, né, num momento, mestre, come. Ali quando ele teve aquele encontro, João 4, né, com a mulher samaritana, os discípulos disseram, mestre, come. E Jesus falou, né, a minha comida, eu tenho uma comida, eu tenho uma bebida. Minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O rádio, o aparelho rádio de antigamente, né? Ele tinha não sei como se chama em português, mas aqui no espanhol se chama dial, ou dial, que é onde você faz a sintonia, né? Então, às vezes, quando a gente está procurando uma emissora, dá aquela interferência, a gente tem que buscar a forma de que desapareça aquele chiado e possamos sintonizar muito bem a voz do locutor, daquela emissora. Jesus, o dial de Jesus, estava em perfeita sintonia com seu Pai. Em perfeita sintonia. Não havia interferência de nada, nem ninguém que eu pudesse tirar de seu objetivo. A palavra diz que Jesus, ele foi semelhante na sua natureza humana. Jesus foi semelhante a nós, porém sem pecado. Jesus nunca Jesus teve um pensamento pervertido na sua mente. Nunca passou. Jesus nunca sentiu uma atração física por alguma mulher. Jesus nunca teve uma paixão com Maria Madalena, como alguns às vezes têm especulado. Jesus, ele manteve uma comunhão total, perfeita com seu Pai. Daí que vem essa aflição do mestre ali no jardim, quando está se aproximando a hora do sacrifício, e ele diz, a minha alma está angustiada até a morte.
Mas não era pela aflição em si da carne. Era porque ali iria acontecer aquela transferência, a imputação de pecado, e se cortaria essa comunhão com seu Pai. Jesus sempre, ele viveu no centro da vontade de Deus. Nunca ele esteve fora. Nunca. Foi a única pessoa que tem pisado nesta terra, que tem agradado completamente ao Pai. Por isso que, tanto diz a Bíblia e a confissão, reflete isso, né? Jesus assumiu esse ofício, e era um ofício que, de certa forma, era um vexame. Porque não foi grato ser, humanamente falando, ter vindo a este mundo para resgatar pecadores, fracassados, rebeldes, vivendo em pecado e em transgressão. Não foi fácil para um mestre, não foi grato para um mestre ter convivido com a incredulidade dos discípulos, com a falta de entendimento que eles tinham, porque eles eram muito duros de coração, como nós. Mas ele assumiu, tamanho era o seu amor pelo seu povo escolhido, que Jesus assumiu esse ofício de mediador entre Deus e os homens de boa vontade. Por isso que diz a palavra, né? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. E ele falou, né? A minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade. Novamente no jardim, ele ora: Pai, se é possível, passa de mim. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus, durante todo o seu ministério, para cada momento que o mestre ele se moveu, ele andou, ele saiu de uma cidade para entrar em outra cidade. Tudo isso foi feito de acordo com a vontade de Deus. Até a virada na volta da esquina, quando ele se depara com um funeral, tudo isso estava dentro do programa que tinha sido agendado nos céus. Tudo, absolutamente tudo. Todas as palavras que saíram da boca de Jesus eram palavras que vinham do coração de Deus. Ele mesmo falou, né? As minhas palavras não são minhas. A minha doutrina não é minha, é do meu Pai. As coisas que eu ouvi, isso falo. Por isso que a doutrina não é minha, é do meu Pai. Então, Jesus, ao vir a este mundo, Jesus assumiu de boa vontade. E só há uma explicação para isso. Só há uma explicação para isso. Não o valor da alma humana. Não o valor da alma humana. Como está aquele louvor, né? Que eu acho que eu conheci com vocês. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo e blá, blá, blá. Tá? Jesus, ele veio, não por isso. Ele veio porque ele amava o seu povo, os seus escolhidos. E ele deu a sua vida por seu povo. Logo diz a confissão. Deixa eu só dizer uma coisa aí. Sim, pastor.
só essa expressão, só esse início, só esse que tu enfatizou aí, empreendeu muito voluntariamente, só isso é de uma riqueza tremenda. É algo incrível, porque quantas heresias no decorrer da história da igreja têm surgido porque as pessoas não empreendem, não compreendem isso. Né? Por exemplo, a heresia de que se ensina que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, né? E que Jesus Cristo está, de certa forma, reescrevendo a história. Jesus Cristo está, de certa forma, colocando as coisas de outra forma. Ele é melhor, ele é diferente do Pai. O Deus do Antigo Testamento é cruel, mau. Não existe nada disso. A Escritura Sagrada afirma categoricamente, ele fez isso de livre e espontânea vontade. Ele disse em João 10:18, ninguém toma a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Eu faço isso voluntariamente. Então, nós sempre devemos lembrar disso, João 10:18, né? É isso mesmo. Ninguém tira de mim, mas eu ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar, né? Então, só essa ênfase, não é? Como a nossa confissão é rica, como ela traz ensinos maravilhosos para cada um de nós, né? Nós devemos atentar para isso e lembrar sempre disso, que a obra que Jesus Cristo fez, ele fez, né, espontaneamente, voluntariamente, né? Você falou aí que Jesus Cristo fez por causa do seu povo, né? E, de certa forma, também, né? Porque esse povo fazem parte, eu não sei nem como dizer isso, me ajuda a entender a glória de Deus, né? A glória de Deus está nisso, né? Em Deus planejar, fazer um plano aí na eternidade e levar a cabo no decorrer da história, né? Nisso está a glória de Deus, né? Isso, Deus é honrado, Deus é exaltado por causa disso, porque ele cumpre os seus propósitos, os seus planos nunca foram frustrados, né? Isso é algo maravilhoso e incrível, né? Realmente ele veio pela própria glória de Deus, né? Logo pelo amor ao seu povo escolhido, mas para exaltar a glória de Deus. E diz então a confissão que esse ofício o Senhor Jesus assumiu de muitíssima boa vontade e cumpriu perfeitamente. Ou seja, e esta é uma coisa muito interessante, né? Como Jesus cumpriu perfeitamente o ofício para o qual ele tinha sido encomendado, não é assim conosco, porque vocês já sabem que quando nós éramos crianças, nossos pais nos mandaram para o centro da cidade, no comércio, comprar alguma coisa. E lá, às vezes, ficamos com o troco, compramos outra coisa, ficamos conversando com gente que não era para conversar e demoramos. E quando chegamos em casa, recebemos uma linda surra por termos demorado demais, por ter comprado o que não devíamos ter comprado, enfim, um monte de coisas. Né? Mas Deus, o Pai, mandou seu Filho ao mundo. E o Filho, o seu Filho unigênito, ele fez perfeitamente, obedeceu a seu Pai em tudo. Tanto assim que ele é honrado. E não sei se vocês perceberam, mas na Bíblia, nunca Jesus se dirige a seu Pai pedindo-lhe perdão. Percebeu isso? Nunca. Eu não tinha percebido. Não. Nunca Jesus disse assim: Pai, tenha compaixão de mim, me perdoe. Nunca. Porque ele não pecou, jamais.
não houve pecado nos recessos mais profundos da sua alma. O coração do ser humano é como o oceano. Tem abismos profundos que só Deus conhece. E é ali onde nós, às vezes, temos, onde se manifesta a corrupção do ser humano, a iniquidade, a transgressão, o labirinto de desejos, de perversões. Pois se nós tivéssemos navegado nas profundezas do coração de Cristo, sempre nós teríamos nos deparado com Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a luz de Deus. Sempre, sempre. Ele agradou ao Pai em tudo. Por isso que ele nunca, por exemplo, na oração modelo, Jesus diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas nós, quando vamos orar assim, dizer Pai nosso que está no céu, aí já nós temos que parar, né? Santificado seja o teu nome, porque o nosso nome não é. Não somos santos, não somos puros. Então, Jesus, ele cumpriu perfeitamente. Ele não sabe o que é arrependimento, por experiência própria. Ele não sabe o que é pecar. Ele nunca pecou. E onde o ser humano mais peca, que é pela boca, porque a palavra fala claramente, né, que aquele que não peca com a língua é perfeito. E quando Pedro faz um comentário sobre a santidade de Jesus, disse: nos seus lábios não se achou o engano. Jesus foi perfeito em tudo. Perfeito. Frente a isso aí, só frente a isso aí, dá para perceber o tamanho da incredulidade dos judeus. Porque ali estava o próprio Deus, a santidade, a luz, com todo o seu esplendor, e eles olharam para Jesus e disseram que ele estava endemoniado, ele estava possesso. O tamanho da cegueira do ser humano. Mas Jesus cumpriu com seu Pai, completamente. Ele não foi como o primeiro Adão, que fracassou, apesar de ter tido uma natureza justa e santa. O segundo Adão não fracassou. O primeiro Adão, no primeiro jardim, fracassou. O primeiro Adão, no primeiro jardim, disse: não seja feita a tua vontade, mas a minha. O segundo Adão, no segundo jardim, disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus agradou ao Pai em tudo. Logo diz a confissão, ele suportou o castigo que a nós era devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. Em outras palavras, aqui a confissão passa a tratar sobre o estado de humilhação pelo qual passou Jesus durante toda a sua vida e que concluiu a sua vida com tragos amargos e duríssimos. Jesus sempre enfrentou oposição de parte dos judeus, sempre. Dentro desse aspecto aí que nós estamos abordando agora, né, no caso que a confissão diz, foi feito sujeito à lei, que cumpriu perfeitamente. Eu separei aqui, eu fiz a anotação aqui, eu coloquei da seguinte forma, que
fez duas coisas nessa questão, quando ele cumpriu a lei, né? Ele cumpriu a lei porque ele obedeceu, né, ao Pai sem nenhuma, como você falou agora há pouco, ele não fez nada que fosse contrário à vontade soberana de Deus, né? Ou seja, ele obedeceu ativamente, né? Ele foi ativo nessa questão, ele cumpriu a lei. E o outro aspecto, né, do qual ele se sujeitou à lei, porque ele se colocou, porque o castigo que a lei colocava sobre um quebrantador da lei, uma pessoa que quebrava a lei, ele sofreu essa penalidade por nós, né? Então, praticamente duas coisas estão presentes aí, né? A questão ativa e a questão passiva. O doutor R.C. Sproul diz o seguinte, que se nós perguntássemos para uma criança, numa escola dominical, perguntasse para ela, o que Jesus Cristo fez por você? A criança responderia, logicamente, ele morreu por nós. E ele disse, está certo, está correto. Mas a pergunta é, só isso que ele fez? Não. Ele também viveu por nós. Então, aí está. Esses dois aspectos estão presentes aí. No sentido de que ele cumpriu perfeitamente, no sentido de que ele obedeceu, foi ativo, né, ativamente, e que ele suportou a penalidade que a lei impunha sobre as pessoas que quebravam a lei, né? E isso é um aspecto extremamente interessante, da qual nós sempre devemos lembrar que, às vezes eu fico pensando o seguinte, que o castigo que Jesus Cristo, a morte que Jesus Cristo sofreu, essa semana mesmo eu estava lendo um texto sobre os assírios, né? Qual era a prática deles? Eles esfolavam uma pessoa viva, tirava o couro da pessoa, ele empalava as pessoas para que pudesse imprimir terror. Então, muitas mortes acontecidas no decorrer da humanidade entre os homens foram extremamente mais cruéis do que a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, o que caracteriza a morte de Jesus Cristo? Porque o sofrimento dele não foi apenas físico. É isso que você falou agora há pouco no Getsemane, né? Era a dor daquilo que jamais ele havia sentido antes, que era o pecado, a incredulidade, a mente fechada. Tudo isso, a confissão diz claramente aqui, suportou as mais cruéis aflições em sua alma, né? Então, o físico ali foi algo pequeno em relação àquilo que ele enfrentou na alma, né? Parece que Isaías diz, ele derramou a sua alma, né? Então, isso é algo muito profundo e requer de nós uma meditação, né? E pensemos seriamente sobre isso, né? Sobre aquilo que ele realizou por nós através da sua vida e da sua obra, né? Muito bem, obrigado, pastor. Ele disse, então, a confissão, ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e foi para isso que nasceu sob a lei. Então, Jesus nasceu sobre a lei. Rivelino, por favor, pode abrir aí em um texto também que me fascina. Gálatas 4:4, que nos fala que Jesus nasceu. O que significa que ele nasceu sob a lei? Gálatas 4:4. Não precisa nem ler, porque eu sei que você já sabe decorá-lo. Então, está fazendo aí como que está procurando na Bíblia só para uma encenação. Você lê a Bíblia em várias versões, né? 5 horas da manhã. Então, agora deve ser umas 15 versões, né? Pronto.
Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Muito bem. Então, Jesus nasceu sob a lei, de acordo com todas. Jesus cumpriu a lei. Primeiro, aí temos dois aspectos, né? Jesus cumpriu a letra da lei. A parte exterior da lei, Jesus cumpriu. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Jesus assumiu seu ministério público aos 30 anos. Jesus poderia ter morrido antes, poderia ter iniciado seu ministério com 15 anos, mas ele deu início ao seu ministério aos 30 anos, e como segundo se sabe, seu ministério durou 3 anos. Em cumprimento à lei, estava estabelecido na lei que um mestre não poderia ser mestre antes dos 30. Então, Jesus cumpriu todos os aspectos cerimoniais, inclusive da lei. Ele os cumpriu. Somente ele não fez sacrifício por seu pecado, porque não tinha. Além do mais, porque ele mesmo era o cordeiro. Ele não podia fazer isso. Mas, com relação à letra da lei, ele cumpriu completamente. Porém, também, ele cumpriu a outra característica da lei, a outra exigência da lei, que foram as minúcias da parte espiritual da lei. Jesus cumpriu a letra, Jesus cumpriu o espírito da lei. E esse cumprimento dessa lei... Sim, nessa parte, né, que Jesus cumpriu a lei na questão ativa, passiva e afetiva, né? Porque tem uma pergunta aqui, que, se eu não me engano, é Spurgeon que faz no sermão, quando ele diz assim, quando Jesus ora e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Então, naquela hora, Jesus estava com medo de quê? O que era que estava fazendo Jesus se angustiar, suar sangue, ter medo, ter pavor? Aí ele diz, era medo da morte, do castigo? Ele diz, não, porque senão Jesus era mais fraco do que os seus servos, porque muitos morreram e não tiveram medo da morte. Mas o que estava afligindo Jesus ali era o fato de que ele iria ficar momentos sem a comunhão com o Pai e com o Espírito. Ele ia ficar só. E nunca, na história, na relação trinitária, houve um momento em que a Trindade que ele ficasse só sem a relação com o Pai e com o Espírito. É verdade. Ele cumpriu a lei, a letra, o Espírito. Como disse bem o pastor Zarias, aí vemos depois, diz que ele suportou o castigo que a nós era devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. O que a Bíblia chama de imputação. A imputação. A nossa culpa, a nossa corrupção, que foram as duas consequências, lembrem, da queda, culpa e corrupção. Essa culpa e essa corrupção cairão. Nós a lançamos sobre a conta de Cristo. E ele recebeu de nós culpa e corrupção. Agora, a justiça que ele alcançou
não pela graça. Porque lembremos que a graça é o favor imerecido, dado por Deus a pessoas que não merecem. Jesus alcançou, né, cumpriu a lei não pela graça, mas pelas obras. Obras de obediência a Deus. Essa obediência, essa justiça que ele alcançou pela sua obediência irrestrita ao Pai, foi colocada na nossa conta, na cruz. Então, nós recebemos dele justiça e reconciliação, e ele recebeu de nós culpa e corrupção. Por que Jesus morreu numa cruz? Jesus morreu porque esse era o lugar onde devia morrer toda alma que peca. A cruz é um símbolo do inferno. Para lá íamos todos. Você não deve entender que nós, se Cristo não tivesse morrido na cruz, nós íamos ser crucificados. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo, quando falamos de cruz, estamos falando do castigo eterno, da condenação eterna, do inferno. Porque Jesus, na cruz, ele enfrentou o inferno. Jesus, quando ele morreu, ele não foi ao inferno. A chamada descende et inferna. Jesus não desceu ao inferno. Jesus suportou as dores do inferno na cruz, que eram nossas, que nos eram devidas. Jesus as experimentou, as provou. E que coisa mais... Porque o que é o inferno? Podemos falar que o inferno pode ser duas coisas. A ausência de Deus. A ausência de Deus já é o inferno. E segundo, o inferno, tá, é enfrentar a ira de Deus sobre si. Isso vai acontecer com aqueles que vão se perder para sempre. Eles não vão ver mais o rosto de Deus. Isso já é um tormento. Por isso que, como disse o Rivelino, estava citando aqui, a tristeza de Jesus no Getsemane, quando ele, minha alma está muito triste, até a morte, não é pelo sofrimento da cruz em si, é porque na cruz iria acontecer a transferência, a imputação, e ele, por alguns minutos, não sabemos especificamente quanto tempo, mas foi pouco tempo, ele não veria o rosto do seu pai. Ele enfrentou as dores do inferno. Se você me pergunta, quando Jesus morreu na cruz, para onde ele foi? Os luteranos dizem que Jesus foi proclamar sua vitória no inferno. Outros dizem que Jesus foi para o inferno, um fim de semana, para tomar a chave da mão do diabo. Que Jesus foi para o inferno proclamar a sua vitória. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia nos diz claramente que quando Jesus morreu, ele entregou seu espírito nas mãos do seu Pai. E seu espírito subiu à presença de Deus. Porque a comunhão com o Pai foi cortada por alguns poucos instantes. Se rompeu. Mas ele enfrentou as dores do inferno que nós deveríamos ter sofrido. Esse lugar era nosso. E ele tomou a nossa culpa e a nossa transgressão. Sabe qual é a profundidade, em que consiste a profundidade do nosso cristianismo? A profundidade do nosso cristianismo consiste em entender o sacrifício de Jesus na cruz.
E o doutor Martin Lloyd Jones, ele diz que o nosso cristianismo é fraco, é superficial, é pálido, porque nós temos deficiência em compreender o sacrifício de Cristo na cruz. Uhum. E ele conta, né, que no início do ministério dele, ele recebeu uma crítica sobre essa questão. Alguém disse para ele que ele precisava estudar mais sobre esse assunto, e ele se debruçou para compreender esse assunto, porque esse é o âmago do cristianismo. Alguém fez a crítica, né? Santa crítica, por Foi. isso devemos ficar com raiva com críticas sobre a pregação. Devemos sempre analisar e, às vezes, melhorar, porque alguém fez a crítica ao doutor, que, na verdade, foi uma crítica que vinha de Deus. Falei, você fala muito bonito, mas você tem um negócio que você fala muito pouco, é a cruz. Você fala muito pouco E é interessante, né, que Calvino, ele começa o livro dele falando do conhecimento de Deus, mas para nos levar a ver Deus o Criador, para nos mostrar Deus o Redentor, e de Deus o Redentor em Cristo, ele faz 2 livros, né? 2 livros de Calvino é só de Deus Redentor em Cristo. E quando ele vai falar de Jesus quanto Redentor, a primeira coisa que ele começa a dizer é que o homem é um banco falido, é um prisioneiro, é um maldito, é um danado. E aí ele apresenta Jesus. E aí hoje a gente não perde tempo pensando na questão de quem é o homem e de quem é Deus. A gente quer passar logo para os benefícios que o homem vai ter em Cristo. E não sabe nem se ele acha que precisa desses benefícios. Devemos ter muito cuidado se nós, como cristãos, como crentes, nós temos mais paixão pela política. Escutou? Chega a ferver, meu irmão. O negócio chega a ferver. Política. Futebol. Rapaz, cada homem técnico. E paixão. Paixão por homem. Paixão por mulher. Ainda, como disse Shakespeare, que o camarada tenha que dormir sabendo do perigo, né? Que tenha que dormir na boca de um canhão, ele dorme, com tal de satisfazer os seus caprichos pessoais. Então, devemos ter muito cuidado. A preocupação nossa que nós devemos ter é em conhecer e entender o sacrifício, as implicações daquilo que Jesus sofreu na cruz, que não foi brincadeira. Ele suportou a ira de Deus, ele suportou as dores do inferno. Ele suportou as dores do inferno. Não para que nós não vamos nos divertir, né? Vamos nos divertir na igreja, brincar de crente, brincar que tem o temor de Deus, quando, na verdade, outras paixões, outras coisas, mexem muito mais com a gente do que as coisas de Deus. Cristianismo é cruz. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, e quando eu cheguei lá, não quis saber coisa nenhuma entre vós, a não ser uma coisa: Cristo Jesus. E este, fazedor de milagres, porque esse é o evangelho de hoje. Jesus, fazedor de milagres. Venha buscar seu milagre. Venha hoje. Tome posse do seu milagre. Não. O apóstolo Paulo falou. Não quis saber nada, a não ser uma coisa: Cristo Jesus. E este crucificado. A cruz. John Stott tem razão quando ele diz: você que se acha o tal, camarada espiritual, intelectual, forte, por que você não vai dar uma volta ali na cruz? Ali na cruz, você volta ao seu tamanho original.
que não passa do olho de uma formiga. Quando nos afastamos da cruz, nós crescemos em coisas que não têm importância. Porém, quando nós nos aproximamos da cruz, aí nós voltamos ao nosso estado original, nosso verdadeiro tamanho, que não somos mais do que um tamanho do olho de uma formiga. A cruz é importante. A cruz estava ali. Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz é a parte mais importante do Evangelho. Não é milagre. Não é ser feliz. Não, não é isso. O Evangelho é comunhão com Deus. E por meio de Cristo nós passamos a ver o real valor que tem o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele foi feito maldição por nós, diz a confissão. Ele suportou as tristezas mais aflitivas. Jesus foi odiado pelo Sinédrio. Jesus foi deixado, traído pelos seus discípulos, traído por Judas, abandonado pelo jovem que estava enrolado em um lençol. Todos fugiram. Todos fugiram. E Pedro, para rematar ainda, Pedro o negou 3 vezes. Ele suportou todas essas aflições, o deboche dos judeus, até no momento da cruz. Suportou tudo isso. Não é para que nós hoje vivamos felizes, vivendo nas nossas paixões e desobediências, mas para vivermos no centro da vontade de Deus. Ele suportou as tristezas mais aflitivas em sua alma, os sofrimentos mais dolorosos no seu corpo. Ele foi crucificado, ele morreu. E depois a confissão começa a falar, depois da sua morte, sobre o estado de exaltação do Filho de Deus. Ele ressuscitou ao 3º dia, ele foi levantado dentre os mortos, com o mesmo corpo com o qual ele tinha sido sepultado. Ele ascendeu à presença de Deus. Ele se assentou, foi assentado à direita de Deus Pai, intercede por todos nós, e ele voltará para julgar o mundo com justiça. Aí temos na vida de Jesus a sua humilhação enquanto esteve aqui na terra e o seu estado de exaltação do momento que ele vence a morte, ressuscita dentre os mortos, sobe à presença de Deus e ali ele intercede por todos nós e um dia virá pela 2ª vez para levar a sua igreja e fazer justiça neste mundo pervertido. Muito bem, hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, que o nome de Cristo seja glorificado e que possamos seguir meditando na gloriosa palavra de Deus.